Bom, então vamos aqui entender o curso, né? O primeiro formato. Primeiro, definição. Cara, o que é o curso? O curso é você transmitir uma metodologia de um para muitos. Então, não é de um a um, é um para muitos. Isso pode ser feito de forma ao vivo. Então, você pode, ao vivo, transmitir essa metodologia. E você pode fazer isso de forma online ou presencial. Antigamente a gente só conseguia dar curso presencial, né? Você tinha que alugar uma sala, colocar as cadeiras lá e colocar as pessoas sentadas lá na cadeira para poder transmitir isso daí. Só que hoje em dia é bem possível, né? Graças ao avanço aí na tecnologia, você pode fazer isso de forma online. Hoje em dia você pode fazer uma live, você pode contratar um serviço que faça isso, um Zoom, um Google Meet, por exemplo, e passar o link da transmissão só para os seus alunos, para as pessoas que compraram de você. Então você pode transmitir isso de forma online ou presencial ao vivo. Você pode ir lá ao vivo da sua casa, neste exato momento, ir lá e transmitir o negócio de forma online ou presencial. E ele também, essa transmissão de uma metodologia, para muitos, ela pode acontecer de forma gravada também. Gravada, você vai fazer isso online, né? Em teoria, você poderia fazer de forma presencial, mas não faz sentido, né? Você vai alugar uma sala, colocar as pessoas lá, ter todo o custo das pessoas, fazerem as pessoas sentarem na sala para você colocar uma televisão lá e transmitir um curso gravado, né? Não faz sentido. Então, você pode transmitir de forma gravada online, né? Você coloca as aulas em um portal, você dá o acesso ao portal para os seus alunos entram lá e assistem as aulas gravadas, que já estão lá gravadas, transmitindo uma metodologia, ensinando uma metodologia. Um exemplo disso é a grande e famosa fórmula de lançamento. Então, fórmula de lançamento é um curso que você compra, você recebe o acesso a um portal, você entra lá dentro do portal, tem lá uma cacetada de aulas, todas as aulas que são necessárias para ensinar uma pessoa a sair do zero e até chegar no seu 6 em 7, fazer um 6 em 7. Então, é uma metodologia gravada de forma online. Lá em 2013, quando a gente lançou a fórmula a primeira vez, a gente não sabia ainda, né, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente ensinava, a gente não sabia se a forma de ensinar era aquela mesma. Então, o que a gente fez? A primeira vez que a fórmula foi vendida foi em abril de 2013. E as pessoas que compraram o acesso à fórmula para poder aprender a fórmula de lançamento, ela foi transmitida ao vivo de forma presencial. Então, como a gente ainda não sabia se a forma a gente ainda não sabia se a maneira que estava na nossa cabeça de ensinar a gente já tinha aplicado a metodologia, já tinha dado certo pra gente. Só que a gente ainda não estava tão certo que a gente sabia ensinar. Então, o que a gente fez? A gente vendeu a fórmula, fez um lançamento semente, vendeu a fórmula e a gente ensinou ao vivo presencial. A gente alugou um hotel por 4 dias, as pessoas sentaram lá e eu e o Érico ensinamos a fórmula de lançamento em 4 dias, cara, de 9 da manhã às 9 da noite para aquelas pessoas. Inclusive, foi muito intenso. Mas a gente queria ter certeza de que a forma que a gente tinha na cabeça de ensinar a metodologia, as pessoas iam conseguir absorver e gerar transformação. Não sei se você lembra lá da aula anterior, sucesso no longo prazo está relacionado à transformação que o seu produto gera. Tá bom? Então, isso é um curso, mas o fato é de um para muitos, tá? A forma como você vai ensinar, você vai escolher baseado no contexto que você tá bom? Muita gente, inclusive, não faz o que a gente fez, né? Ainda não sei se a metodologia de ensino é essa mesmo. Antes de sair gravando, a pessoa vai lá e ensina ao vivo, só que online. Não precisa alugar um hotel, fazer as pessoas, enfim, sentarem lá por 4 dias. Você pode ensinar de forma online também. Referência de precificação, né? Referência de preço para um curso. Ele normalmente, num ecossistema 6 em 7 ali, onde você pode ter um curso, você pode ter uma mentoria, ele costuma ser a base de precificação dos seus produtos. Então, por exemplo, hoje a fórmula ela é precificada por volta de R$10 mil. Então,
que significa que ela é a base de precificação? Quando a gente vai criar uma mentoria, por exemplo, a gente tem uma mentoria chamada Insider. Quando a gente vai precificar a mentoria, a gente precifica em relação à fórmula. Poxa, se a fórmula já custa 10 mil reais, eu fazer uma mentoria que a pessoa tem acompanhamento e cobrar 5 mil reais por ano, não faz sentido. Porque a minha base está em 10 mil reais. E a gente vai ver, né, quando a gente for passar para os outros formatos, que normalmente uma mentoria ela é precificada em relação ao curso. Sei lá, 5 a 10 vezes o preço do seu curso. Tá bom? Então, normalmente, o preço que você coloca no seu curso, quando você quer criar esse ecossistema ali do 6 em 7 da faixa preta, ele normalmente vai ser a base da precificação, né? E aí, com relação à precificação, a gente tem uma aula falando de oportunidade, risco e tudo mais. Vamos lá. Quais são as vantagens de você optar por fazer um curso? E aqui, principalmente um curso online, tá? Principalmente um curso online, normalmente é o curso que ajuda as pessoas é o curso que mais facilmente você vai conseguir fazer um 6 em 7. Quais são as vantagens? Para o cliente, primeira vantagem é o preço. Então, lembra que o curso é a base do preço para os outros formatos de produto? Pois é, para o cliente, ele vai ser provavelmente um curso online, vai ser provavelmente o preço mais barato que o cliente vai pagar para ter acesso àquela metodologia que você vai ensinar. Então, para o cliente, é uma vantagem o preço. Segunda vantagem é a flexibilidade de consumo. Um curso online, por exemplo, um cliente da Fórmula, ele recebe o acesso ao portal da Fórmula de lançamento, as aulas estão lá para ele. Ele pode assistir a qualquer hora que ele quiser, de onde ele quiser. Ele pode fazer uma viagem. Se o curso fosse presencial e ele precisasse fazer uma viagem, ele podia fazer a viagem e consumir o curso. No curso online, ele pode fazer isso. Mas eu trabalho, cara, durante o horário comercial, só posso assistir à noite. Se o curso fosse presencial, ele não podia fazer isso. Como é online, ele pode fazer isso. Então, mas eu não entendi muito bem quando você falou rápido demais o conceito tal. Tipo, ele não precisa levantar, pedir para a pessoa explicar, e aí o resto da turma inteira já entendeu, só ele que não, fica aquela situação esquisita. Cara, no curso online ele pode dar pause e voltar na mesma aula o tanto que ele quiser. Ele tem uma flexibilidade total. Então, a flexibilidade de consumo é uma vantagem para o cliente enorme. Ele pode assistir quando ele quiser, de onde ele quiser, quantas vezes ele quiser. Ele pode assistir 30 vezes a mesma aula, se ele quiser. Tá? E uma outra vantagem é a que eu gosto de chamar de inteligência coletiva. Normalmente, um curso, a pessoa não entra sozinha. Normalmente entra uma turma inteira para poder fazer aquele curso. E, cara, a turma, ela faz perguntas, né? Ao longo da metodologia, é normal, a pessoa tá lá assistindo, ela vai ter dúvida. Então, quando você está lá fazendo um curso, você pode não só fazer as suas perguntas e tê-las respondidas pela minha equipe, como você pode olhar as perguntas que as outras pessoas fizeram. Inclusive, se você for fazer um curso, muito importante, tá? Todas as perguntas do curso, elas têm que ser postadas de forma pública. Por exemplo, na Fórmula de lançamento, a gente tem uma comunidade exclusiva para os alunos dentro do portal da Fórmula. Você não necessariamente, muita gente faz fora, faz, por exemplo, no Facebook. A gente gosta de fazer dentro para poder criar esse ambiente de ensino. O Facebook tem muita distração, por isso a gente decidiu, né, viu que era mais eficiente colocar dentro do portal, mas enfim, você pode fazer lá fora também. Mas o fato é, tem uma regra quando a pessoa entra na Fórmula de lançamento. Caras, toda pergunta ela é respondida em até 24 horas úteis, tá? Você pode criar a sua regra. Mas independente do quão rápido você vai responder, isso vai depender da equipe que você tem e tudo mais, não existe a pessoa fazer pergunta do método da Fórmula de lançamento de forma privada para a minha equipe. A minha equipe ela pode responder perguntas técnicas de forma privada. Não recebi meu acesso. Não, então tá, toma aqui. Isso aí as pessoas não precisam ficar sabendo. Agora, se a pessoa fala assim, eu não entendi essa parte aqui no lançamento semente, se eu tenho que fazer conteúdo de pré-lançamento ou não. Cara, esse tipo de pergunta, ele nunca pode ser feito privado. Ele sempre tem que ser feito público. Por quê? Eu quero gerar inteligência coletiva.
Isso é bom para os meus alunos. Eu não estou fazendo isso, não é nem pela minha equipe, não, porque a minha equipe ela vai responder a pergunta de qualquer jeito. Só que para os meus alunos isso gera inteligência coletiva. Você aprender não só com as suas dúvidas, como com as dúvidas dos outros. Isso acontece muito, muito mesmo. A pessoa faz a pergunta e você, putz, é verdade, cara, eu nem tinha pensado nisso. Deixa eu ver. Aí você vai lá, já vê a pergunta, já vê a resposta, já aprendeu. Então, gera uma inteligência coletiva incrível. E a vantagem para o empreendedor é a escala. Então, daqueles formatos que a gente está vendo aqui nesse treinamento, provavelmente o curso online é o formato onde você consegue ter a maior escala. Você consegue atender milhares de alunos, muitas vezes, com uma equipe reduzida. Sendo que se você fosse fazer isso de forma presencial, por exemplo, cara, você até pode atender milhares de pessoas, mas, cara, você ia ter que ter uma equipe absurda só para receber mais de 1.000 pessoas. Ia ser um negócio, enfim, é muita estrutura. De forma online, não. Então, o formato que mais permite o empreendedor ter escala, né? Porque a pessoa simplesmente ela vai acessar um portal que já está com conteúdo lá. Ela vai ter perguntas, né? Você vai ter suporte para responder as perguntas, mas isso é muito mais fácil de você escalar e de você administrar num curso online do que qualquer outro formato. Tá bom? Que você escolha. Então, essas são as vantagens. E as desvantagens? Para o cliente, primeira desvantagem, né? Ele não vai ter um feedback 1 a 1. Ele não vai ter isso. Por quê? Cara, o negócio é online, então ele não fala meio que com ninguém, ele simplesmente entra, tá a aula lá, e a pergunta é sempre de um para muitos. Às vezes ele quer uma coisa de 1 a 1, às vezes ele quer um acompanhamento especializado, aí nesse caso ele teria que ir para uma mentoria, né? Ou às vezes ele quer falar com alguém ali rapidinho, que ele consegue num curso presencial, num curso online ele não consegue. O suporte desse tipo de produto, ele normalmente é um suporte passivo. O que é um suporte passivo? É o suporte onde o cliente tem que demandar o suporte. Se o cliente não demanda, ele não tem suporte, tá? Por exemplo, isso a gente já não vê em mentorias. Normalmente, mentorias você tem que ter um suporte ativo. Você tem que ter alguém acompanhando e por mais que a pessoa não tenha pedido ajuda, você vê que ela não fez nada ainda, você tem que falar, opa, o que está acontecendo? Você ainda não fez, tudo mais. Então é diferente. Num curso online, o suporte é passivo. Um curso online exige mais autodisciplina do cliente para poder aplicar. Por quê? Não tem ninguém olhando ali o que ele está fazendo ou não. É ele que vai decidir se ele vai aplicar, se ele vai demorar mais, se ele vai procrastinar. Se ele vai procrastinar para consumir o produto. Muitas vezes isso acontece. A pessoa vai lá, investe no seu produto, recebe o acesso, ela não loga, não vai assistir a aula. Sabe? Ou ela assiste só o módulo 1 e não vai para frente. Então, isso exige muita alta disciplina do cliente para poder consumir, aprender e aplicar o método. Exige mais do que, por exemplo, numa mentoria, tá? Para o empreendedor, a desvantagem, pelo fato do cliente ter essas desvantagens aqui, gera uma desvantagem para o empreendedor, que é mais difícil de gerar resultado. Dos métodos lá, dos formatos que eu apresentei, né, dos 5 formatos que a gente viu, que a gente vai ver aqui nesse treinamento, o curso é o que é mais difícil de gerar resultado. Por quê? Porque como você não faz um acompanhamento ali 1 a 1, como geralmente você faz numa mentoria, num mastermind, aí é outro esquema ainda, que geralmente é o cliente que já tem resultado e o próprio grupo troca ideia, do que numa consultoria, do que num peixe assado, tá? Aqui é um negócio que vai te dar mais escala, mas você vai ter que pensar ali, você vai ter que, digamos assim, matutar mais para poder fazer os seus clientes gerarem resultado. Por quê? Ah, Hugo, o cliente já comprou, já ganhei meu dinheirinho, já botei meu dinheirinho no bolso. Por que eu estou preocupado que é mais difícil de gerar resultado? Porque a gente volta para o primeiro conceito que a gente viu aqui nessa parte de como criar um produto 6 em 7. No longo prazo, o sucesso do seu produto e do seu negócio é a quantidade de transformação de resultado que ele gera para os seus clientes. Então isso é uma desvantagem para o empreendedor. Você vai ter que ali ficar acompanhando e entendendo o que você pode fazer dentro do seu curso online para poder gerar mais resultado. Mas dentre os formatos ali,
normalmente no curso é o que é mais difícil fazer as pessoas gerarem resultado, tá bom? Então, vamos para frente aqui para a gente entender como é que a gente estrutura, então, um curso online.